Agora sim. Bom dia, amados. Privilégio para mim estar aqui, que a gente possa aprender sobre o nosso Deus, glorificar, louvá-lo como Ele merece. Queria orar por esse tempo. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um aqui, ó Pai, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do Seu Filho, que o Senhor entregou por nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória, como a gente cantou, Pai. Que esse tempo seja proveitoso, que o Senhor envie Seu Santo Espírito, trazendo salvação, santificação à Tua igreja. Por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, muito bom ver vocês aqui. Eu estou pregando algumas mensagens, pensando na carta de 1 de Pedro. Na verdade, estava pensando em uma mensagem, né? E aí, por força maior, essa mensagem precisou ser 2, 3, 4, né, pastor? Mas eu queria fazer uma recapitulação, porque ela envolveu o Natal, né? Então, o propósito dessa carta, né? Pedro deseja encorajar cristãos em meio a diversas perseguições, a se manterem firmes em Cristo, ainda que em meio ao sofrimento, tendo em vista as promessas de Deus. Então, nesse contexto, nós vimos, na mensagem anterior, né, o foco foi olhar aquela introdução da carta e ver características dos destinatários, aqueles que receberam essa carta. Então, eles foram eleitos por Deus Pai, né, então, aquilo que enfatizou a obra de Deus na vida dessas pessoas, né? A ação soberana em nos salvar lá na eternidade passada, né? Salvar aqueles destinatários e a nós também hoje. Eles foram salvos por um Deus trino, né? Então essa ideia de glorificar a Deus em cada pessoa da Trindade, né? Em cada ato, né? Na eleição, na morte de Cristo, na ação do Espírito Santo que santifica, que aplica a salvação nas nossas vidas hoje também. E também esses destinatários, eles tinham a sua esperança na eternidade, né? Eles estavam sendo transformados de maneira que, mesmo na tribulação, mesmo olhando ali para aquela situação que eles estavam, eles poderiam olhar para Cristo, olhar para o que Deus fez e, por causa disso, ter esperança na eternidade. E algo que é muito interessante, né? Que eu falei que é semelhante a nós. Eles amaram a Cristo sem tê-lo visto, né? Então, essa é uma motivação. Eles não tiveram ali aquelas situações como testemunhas oculares, né? Não necessariamente eles viram grandes milagres ou coisas extraordinárias. Mas Deus transformou, eles foram alcançados pelo Evangelho, e mesmo sem ter visto, eles são ditos que eles amavam a Cristo, né? O Cristo que eles não viram. E na mensagem anterior, no Natal, a ideia, né, é do louvor a Deus, que se dá não só pela ação do Espírito Santo, mas porque Deus nos convida, Ele nos convoca a participar da sua obra, né? Então, ao proclamar o Evangelho, ao proclamar a grandeza de Deus e a sua obra, Ele nos convoca a participar daquilo que Ele faz, a ter esse privilégio de estar com Ele nas suas ações, né? E termina daquela maneira poética, né? Essa glória que até os anjos anelam por escutar, né? Eles gostam de observar. Então, na mensagem de hoje, ela começa com um por isso, né? Então, pensando nesse contexto, né? Naquilo que Deus fez e nessa convocação de participar. Então, por isso, né? Pedro continua. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, eu queria destacar, né, essa passagem. Pedro começa com esse por isso,
e ele dá uma série de ordens, né? Uma série de instruções inspirado por Deus, numa estrutura que é assim: por causa disso, façam isso. Né? Por esse critério, por causa de quem Deus é, faça isso. Por causa do que Deus fez, sejam assim. Então, nessa estrutura, ele dá uma série de ordens, né? Que a gente pode entender que é Deus nos ordenando hoje. É claro que eu não vou aqui esgotar, eu queria pensar em alguns pontos que eu quero compartilhar para pensar em aplicar em nossas vidas. Então, eu separei aqui, né? Então, essa ideia de cingindo o nosso entendimento, não agir segundo as paixões da ignorância. Então, a ideia da gente pensar, né? Deus nos convoca a um evangelho que é racional, né? Sobre a gente preparar a nossa compreensão, né? Esse cingir, esse colocar o cinto do entendimento, é uma preparação para compreender o que Ele quer nos dizer. Afinal, Ele nos deu uma palavra, né? Eu gosto de usar a ilustração. Se Deus tivesse deixado uma música, a gente talvez estivesse estudando harmonia e ritmo, né? Mas Ele nos deixou uma palavra, então a gente estuda a gramática, o tempo verbal, a gente estuda sobre aquilo que Ele deixou revelado para nós. Quando Ele fala sobre sede sóbrios, sede santos, né? É a ideia de ser transformado, de ter um estilo de vida que reflita a imagem, o caráter de Cristo. Né? Não como alguém que está anestesiado pelas coisas do mundo. Quando fala sobre esperar na graça, né? Portanto, com temor no tempo da peregrinação. Então, ele lembra do caráter transitório da nossa vida. Né? A gente está num momento que tem uma data para acabar. Existe um ponto em que Ele determinou, né, que Ele voltará e fará nova todas as coisas. E por fim, né, falando sobre Deus, né, sobre esse Deus que decidiu nos adotar, nos salvar e ter esse relacionamento íntimo, né, que Ele é ilustrado no relacionamento entre pai e filho. Então, pensando nesse primeiro ponto, cingindo o vosso entendimento, né? É interessante como cada vez mais a gente ouve mentiras no meio evangélico de pessoas que ensinam e às vezes tomam decisões baseadas em emoções. Né? Estou me sentindo assim, então provavelmente Deus quer que eu faça, tome tal atitude. Mas em diversas passagens, né, não apenas essa primeira de Pedro, vou dar outros exemplos, Deus nos mostra como Ele quer que a gente use a nossa mente para compreender a sua mensagem, compreender o propósito para o qual Ele nos chamou. E para glorificá-lo também com a nossa mente. Texto clássico, né, que fala sobre isso. Ele está aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, né, que essa transformação da nossa mente, esse nosso modo de pensar e avaliar a nossa vida, ela reflete um estilo de vida, reflete um comportamento que é sacrificial, que leva em conta, né, a compreensão do Cordeiro de Deus, que morreu, mas agora Ele pode viver em mim. Ele está vivo em mim. E através de mim Ele pode ser visível ao mundo. A outra passagem, em Oséias, fala do contrário. Né? Paulo fala da consequência de quem abandonou o conhecimento. Né? Tanto da liderança e como o povo sofreu. A passagem diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Passagem forte, né? Mostrando a consequência, né, de quem rejeita a Deus e aquilo que Ele revela. Mas eu queria agora pensar em alguns exemplos positivos. Né? A gente está vendo alguns textos, algumas instruções, mas eu queria falar algo pessoal. Né? Alguns exemplos na vida de duas pessoas específicas que me motivam e acho que é muito interessante a gente pensar nelas. Então, primeiro pensando na mulher samaritana. Né, os dois exemplos estão em João. A mulher samaritana, ela tinha algum conhecimento sobre Deus, mas incompleto. Mas ainda assim, o que a gente mais lembra dela, né? Ela tinha um estilo de vida que era manchado, que era marcado pelo pecado.
Então, essa passagem, né, eu queria destacar, diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então, pensando no contexto, né? Aquela mulher, ela tinha uma vida que era marcada, definida por um pecado, né? Ela era rejeitada, né? A gente não leu o texto todo. Ela estava ali no poço ao meio-dia, para evitar o contato com as pessoas da cidade. Ela tem um encontro com Jesus, e ele oferece, né, na figura de uma água viva, lá no calor do meio-dia do deserto, a salvação. E ela fala assim, né, é para mim, alguém que vê, fala e sabe sobre a vida dela, da intimidade dela, de como ela estava vivendo, não é? E ele oferece essa água viva que pode matar a sede eternamente. Ela tinha sua vida baseada nos seus pensamentos egoístas, né? A gente vê que provavelmente ela depositava a sua esperança, né? Da sua felicidade, a sua alegria, baseada em relacionamentos afetivos, né? Que a gente percebe que vai se desencadear em um comportamento egoísta. Mas mesmo assim, Deus oferece, né? E a transformação na sua vida, que é evidente, ela imediatamente, ela recebe, ela aceita aquilo e ela vai falar com aqueles que a rejeitavam. Então, aquela mulher que era excluída, ela passa a não pensar mais em si mesma, mas imediatamente ela vai falar com aqueles que julgavam, que a rejeitavam por causa de quem ela era, né? E o texto vai falar como eles, pelo testemunho dela e depois por Jesus, aprendem, né? Aceitam e se convertem ao Senhor. Mas talvez você pense, ok, ela tinha algum conhecimento, mas eu sou novo convertido, eu tenho dificuldade, né? Eu ainda não sei muitas coisas sobre Deus, seu atributo, eu ainda não li a Bíblia toda, né? Eu pensei em uma outra passagem, um outro personagem, que quando eu penso dessa forma, ele me confronta diretamente, que é o cego de nascença, né? Que foi curado por Jesus. Aquele cego, né, a gente vê no texto, ele fala, eu não sei e tal. Ele não entendia muito sobre a lei, ele era cego, né, como que ele vai ler, certo? Mas é algo muito forte, que eu acho que devia marcar, né? Falando sobre Jesus, ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele não tinha tanto conhecimento, mas ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. Ele tinha um relacionamento agora pessoal, ele foi transformado, e aquilo que era a sua experiência, aquilo que ele tinha passado com o Senhor, sabia, ele tinha sido marcado por isso. Fiquei pensando bastante nessa passagem essa semana, e é interessante como o texto fala com a gente, né, e fui pensando em detalhes, né, que eu não tinha percebido. Aquele homem ele era provavelmente desprezado, né? Os discípulos mesmo perguntam no começo do capítulo, quem pecou? Foi ele ou os pais? Porque aquilo provavelmente era o quê? Um símbolo do pecado, né? Ele tinha pais, mas vivia como um mendigo. Ele era provavelmente o quê? Rejeitado, não é? E quando os pais foram questionados, ao invés de se colocar ao seu lado, né, os líderes da sinagoga, chega aí, ó, você que é o pai e a mãe, ele está falando umas coisas meio esquisitas, de um tal de Jesus, né? O que eles fazem? Ah, ele é grande, ele fala por si mesmo. Ele responde, né? Eles tinham o quê? Medo, né? Eu vou me colocar ali, né? Eles poderiam ser expulsos da sinagoga, poderiam ser açoitados, apedrejados, então meu filho, ele enfrenta o tribunal, ele fala por si mesmo, não é? Mas,
Uma coisa que fiquei assim, pensando. Ele tinha pouco conhecimento, mas algum conhecimento ele tinha. Com o que ele podia, ele se dedicava para aprender sobre a sua condição. Não é? Então, um ensino, né, pensando nisso. Todo cristão deve ter a capacidade de reconhecer a mudança que Deus promoveu em sua vida, no momento da sua conversão. Se não puder, ele ou ela deve questionar se já foi de fato convertido pelo Senhor. No sentido figurado, de acordo com o seu novo conhecimento e relacionamento com Deus, todo cristão deve poder dizer, eu era cego, agora eu vejo. Quando novamente eles questionam o cego, ele fala algo que bugou a minha mente, né, que me deixou admirado. Ele diz, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Fiquei imaginando, como que esse homem sabe disso? Eu fui estudar, né, fui ler alguns comentários, e essa informação ela é verdadeira. Né? Não existe esse milagre no Antigo Testamento, apesar de muitos outros. Como que esse homem sabe disso? Sobre aquilo da sua condição. Porque não é apenas a visão. Ele tinha uma condição que marcava ele como pecador, que marcava ele como alguém rejeitado por Deus. Como se fosse amaldiçoado, ou se os pais, né, tivessem legado um pecado. Ele tinha um problema que afetava a sua alma. Alô? O microfone, você está falando também. Tudo bem. Vamos lá. Quando o cego ele é curado, né, retomando, a questão que a gente pensa, né? Poxa, que bom que ele vê. Que bom que ele foi curado do seu maior problema, que seria a visão, mas não é. Ele foi curado naquilo que era a angústia da sua alma, aquilo que era a marca, né, que a sociedade cria de uma possível rejeição de Deus. Quando ele encontra Jesus, porque ele foi lá lavar o olho no tanque, eu não sei quem me curou. Aí ele encontra Jesus depois, ele o adora, ele reconhece a sua natureza divina, ele valoriza a salvação que está ali representada pela visão. Ele adora a Deus sem se preocupar se ele seria expulso da sinagoga, se ele seria rejeitado pelos judeus ou pelos seus pais. Ele foi aceito por Deus, ele foi transformado por Deus, nada mais importa. Ele foi aceito por Deus, é isso que importava para ele agora. Então, dessa forma, Pedro, quando ele instrui, né, as igrejas a cingir de entendimento, tem a ver com um entendimento também que é relacional. E ele vai falar, né, dessa importância, que Paulo, né, em algumas passagens, mas uma clássica, fala dessa importância de buscar conhecer mais de Deus e os benefícios que isso traz para nós. Então, uma passagem bem conhecida. Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deus escolheu se revelar conosco através da sua palavra. A sua vontade está expressa e está acessível para nós. E ela está disponível para que a gente conheça o propósito, conheça, né, aquilo que é bom para nós e que a gente seja transformado por ela, que é o próximo ponto. Então Pedro, quando ele fala, sede sóbrios, sede santos, né, lembrando que está naquela estrutura, por causa disso, façam isso, ok?
Então, Pedro expressa de maneira muito forte dois o quê? Imperativos, duas ordens de Deus, que podem e devem ser aplicadas hoje por nós. Então, aquilo que é o fundamento, né, o por causa disso, é nada mais, nada menos do que o caráter de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Quando ele fala sobre ser sóbrio, é a ideia de estar em pleno domínio da sua capacidade racional, não estar embriagado com as coisas do mundo, com as paixões do mundo, com aquilo que tira a sua atenção de Deus. Aquele objetivo, se eu conquistar tal coisa e eu luto por aquilo, e eu fico embriagado por aquele desejo pecaminoso do meu coração. Ou por um desejo que não é pecaminoso em si mesmo, mas eu adoro, eu faço de tudo para ter aquilo, e aquilo se torna um ídolo. Quando a gente lê, ser santos, queria destacar, inclui dois sentidos, mais amplos, um individual e outro coletivo. Então, tem a ver com a luta individual contra o pecado, aquilo que a gente chama de santificação progressiva, abandonar práticas que são desaprovadas por Deus, buscar ali jejum, oração, leitura, ter comunhão com Deus, sem se deixar ser levado por um desejo incontrolado, sem estar embriagado pelos prazeres do mundo. Mas também santo, a palavra significa separado. Mas, veja bem, separado do mundo, porque a palavra tem esse caráter coletivo, Separado do mundo significa incluído na igreja, porque ela é santa, ela é separada do mundo, que é justamente o lugar e a ferramenta que Deus preparou para nos santificar. É na igreja que a gente usa os nossos dons, os talentos, que a gente serve ao próximo, exercita o amor, instrui e aconselha mutuamente, a gente busca o benefício do outro, dos nossos irmãos em Cristo. Várias passagens falam sobre isso. Pensei nessa em Hebreus, o autor fala sobre isso, Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, o aspecto coletivo. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Parece duro nessa passagem, mas queria falar sobre dois pontos, Esse processo de santificação, ela é uma marca de um verdadeiro convertido. De novo, se você não olha para a sua vida e vê mudança no seu comportamento, no seu modo de pensar, no seu interesse por Deus, você deve se avaliar e questionar se você, de fato, confiou no sacrifício de Jesus, se você é um verdadeiro cristão. Segundo ponto, todo cristão será santificado. Todo mundo vai ter, que é um verdadeiro cristão, ele verá o Senhor em santidade, ele será vestido da sua santidade. Ok? Filipenses, Paulo fala isso também. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então a santidade é uma ação de Deus, do qual nós cooperamos, do qual nós vamos ter mais ou menos galardão, cooperando na obra de Deus, que não vai ser o quê? Interrompida, ele vai completá-la. Serei santo por causa de que Ele é santo, por causa da sua obra na minha vida, não porque eu sou bom o bastante, não porque eu mereço, não porque eu posso fazer algo, por mim mesmo. Em Filipenses, lá no capítulo 2, Paulo começa, falando sobre o exemplo de Cristo, que ele, por amor de nós, ele encarnou, providenciou o Natal, ele se fez servo, morreu na cruz. E depois ele fala sobre a santificação, ele usa o termo, desenvolvam a salvação. E em seguida, ele entra nessa passagem. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, do qual resplandeceis como um luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo está enfatizando, a transformação promovida pela santificação, pelo Evangelho, pelo exemplo de Cristo.
né? O desenvolvimento do capítulo vem falar sobre o quê? Esse amor um pelos outros. Esse amor que não é egoísta. Isso é algo tão estranho em um mundo, né, que ele fala de geração pervertida e corrupta. Se você amar um ao outro e servir um ao outro na igreja de maneira sincera, é como um luzeiro no mundo em trevas. Uma outra passagem, pensando numa história, né? Uma parábola que Jesus fala, tem a ver mais com o reino de Deus, mas também tem a ver com a santidade para estar lá. Diz assim, a parábola das bodas. De novo, Jesus entrou a falar por parábolas, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois encevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos quanto encontraram, maus e bons. Acho que a gente pode falar maus e maus, né? Mas tudo bem. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que lhe estavam à mesa, lotou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa passagem, né, de maneira central, fala sobre o chamado de Israel, né, que rejeitou a Deus, rejeitou o Messias. E nós, como gentios, fomos incluídos nesse convite, nessa convocação. E aí, ele entra na ideia do tema da santificação, que é a ideia de estar preparado, vestido com dignidade para estar diante do nosso Senhor. Importante perceber que tanto o primeiro grupo que rejeitou abertamente o convite, como aquele que aceitou, mas não se preparou de maneira adequada, eles tiveram o quê? Destinos semelhantes. Eles foram excluídos da presença do Senhor. Pedro, quando ele fala na sua carta, ele cita, né, Levítico 11. Passagem interessante, né, sobre essa ordem de ser santo, que está relacionada com o caráter de Deus. Diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Percebe essa relação, né? Por causa de quem eu sou, e por causa da salvação que eu já providenciei, que eu já disponibilizei, que está acessível, por causa de quem eu sou, do que eu fiz, vocês devem ser santos. Deus se coloca como o penhor, né? Como aquilo que é a garantia, como a motivação e o exemplo para a nossa transformação. Mas também, Deus instituiu também um tempo. Essa santificação progressiva, né? Essa bodas que a gente está sendo preparado, a gente está se investindo, ela tem uma data para chegar, né? Existe um caráter transitório da nossa realidade hoje, que é o próximo ponto. Esperai na graça, né? Quando Pedro fala: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, aí tem a ideia de que a gente olhe para a nossa vida, né? Por esses anos que a gente tem, mas com uma perspectiva correta, de acordo com a eternidade. Que a gente possa olhar para ela de acordo com aquilo que é a promessa de Deus, baseado em quem Ele é e o que Ele fez. A gente pode confiar no que Ele fará, né?
Portar-se com temor diante de Deus tem a ver com respeito, com o louvor que é devido a Deus, por causa de quem é, por causa da sua obra maravilhosa. Interessante que o termo peregrinação, ele é escolhido, né, para nos lembrar desse caráter transitório, tanto no tempo como no espaço, né? Nós não estamos na nossa terra natal, nós não estamos no nosso destino final. E pensar nisso produz dois efeitos, deve produzir dois efeitos em nós. Primeiro, é um alerta. Então, primeiro efeito é um alerta para o nosso compromisso, né? Nosso compromisso com Deus. Diz assim, olha o texto que eu trouxe em Lucas. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que, esperando pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa. Aproximando-se, os servirá. Olha que honra. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, viajaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então essa passagem tem a ver com uma vigilância, com essa atenção que tem que ser um estilo de vida. Pode ser que seja, Pedro fala, para o Senhor 1000 dias é como, 1000 anos é como um dia, agora não me deu branco. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Quase que eu falo tudo ao contrário. Mas a ideia é, pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos, ok. A gente tem que viver vigilante, porque é certo que o Senhor virá. A diferença, o que está em jogo, é se na sua vinda nós seremos honrados ou envergonhados. Porque a sua volta é certa. O segundo efeito tem a ver com consolo, e aquilo faz muito sentido na carta de Pedro, consolo em meio às tribulações. É impressionante, Nós vimos na semana passada o contexto em que Pedro estava escrevendo. Ele estava em Roma, na época de Nero. Nero colocou fogo na cidade e botou a culpa nos cristãos. Pedro tinha uma perspectiva bem complicada. E ele escrevia demonstrando preocupação com aqueles cristãos na diáspora, aqueles cristãos que estavam sofrendo em outro lugar. Esse sentimento, de se preocupar com os outros, apesar de si mesmo, é muito forte em Paulo. Algumas passagens também bem fortes, bem conhecidas de nós. Opa, já estava aqui. Essa passagem primeiro diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É engraçado, Paulo está falando sobre esse caráter transitório e, poxa vida, estamos sofrendo uma leve e momentânea tribulação. Logo passa. Está sendo queimado na fogueira, chicote nas costas. Tudo bem, é leve e momentâneo. Quando comparado à glória que há de ser revelada. Esse é o ponto. Se eu comparar o que eu estou sofrendo com o cotidiano, começar a olhar para o outro, isso talvez vai o quê? Me desanimar. Mas Deus quer que a gente olhe para o quê? Para a glória, para a sua promessa. Confiar em quem Ele é e o que Ele fez para descansar naquilo que Ele prometeu. Paulo, na mesma carta, ele descreve um pouco sobre essa leve tribulação. E isso me constrange bastante. Que a gente tem uma vida muito boa, Então ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes futigado com varas. 1 vez apedrejado.
Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,